Nesse vídeo eu vou mostrar como criar um código sem repetição no Excel, ou seja, um código que nunca se repete, com números e letras. Para isso nós vamos utilizar a simples data de hoje, a data de agora, vamos utilizar a função agora. Então sempre que você pressionar a macro aqui, ó, ele vai criar um código que nunca se repete e ainda vai adicionando a uma lista. Olha só que interessante, é isso que nós vamos aprender passo a passo como fazer um vídeo cheio de dicas de Excel. Fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Vamos então criar um código que não se repete no Excel. Vamos entender o básico aqui, como que a gente vai chegar nisso. Primeira coisa que eu quero explicar é que a gente utilizou a função agora. A função agora, além da data de agora, de hoje, ela traz também a hora. Olha só que interessante, a hora de agora, estou gravando o vídeo às 2h58. Então, isso é o que faz a função agora, traz a data e hora. Escondidinho ali na hora, o que ele tem também? O minuto e o segundo. Então, eu tive a seguinte ideia, se eu utilizar fórmulas para extrair dia, mês, ano, minuto e segundo, eu tenho 5 números que não vão se repetir. Por quê? O segundo vai fazer com que esse número seja sempre novo. Olha que legal. Mas quando eu fui gerar o código, eu percebi que se eu fizesse esse código muito rápido, podia se repetir. Se eu fizesse dentro do mesmo segundo. Para isso, nós também vamos adicionar o quê? 2 letras no final desse código. E para isso, nós temos uma base do alfabeto aqui e vamos utilizar a função procv com aleatório entre para conseguir concatenar esse valor. Então, isso aqui é uma aula de Excel muito legal, porque nós vamos aqui, ó, utilizar função agora, procv, nós vamos falar de macros, formatação condicional, função concatenar e função aleatório entre. Quanta coisa legal. Vamos lá, vamos construir tudo igualzinho, passo a passo aqui do lado. Então imagina que nós estamos construindo do zero. Então, igual agora. A data e hora deste momento, ó, já carimbei. Função agora, igualzinho está aqui, tá vendo? 3 horas da tarde é o momento que eu estou gravando aqui, beleza. Agora eu preciso vir aqui ao lado, ó, e extrair o primeiro código. É esse aqui. Perceba que vai ficar uma fórmula grande, mas você vai ver que a lógica é bem tranquila. Eu vou extrair dia, mês, ano, minuto, segundo, e depois eu vou usar a função procv com aleatório entre para trazer 2 letras aleatórias. Aí vai ficar difícil de repetir esse código, não é verdade? Vem aqui na célula L, ó, vamos começar nossa fórmula. Igual, e eu começo aqui com o dia. Dia, abro o parente, ó, pego o dia dessa data. E aí nós vamos concatenar todos esses números. Você pode concatenar com funções ou pode simplesmente utilizar o e comercial. Então eu vou colocar aqui, ó, o e comercial mesmo, vou aumentar para você ver, ó, o e comercial, e vou para a próxima função, que é mês. Abro parênteses, eu pego o mês dessa data também. Concateno mais uma vez, e comercial, e agora eu pego ano. Olha lá, tudo função que existe no Excel. Dia, mês, ano, vem aqui na data de novo, ó, dia, mês, ano. Lembra que eu falei que eu tenho escondido na hora ali o minuto e o segundo, então eu também posso concatenar o minuto, abro parênteses, fecho, concateno mais uma vez, e também posso concatenar o que? O segundo. Abro parênteses e pego o segundo dessa hora. A gente já pode parar por aqui para ver se está funcionando. Olha só, quando eu pressiono F9, ó, já está gerando um código que não se repete. Pelo menos se eu espero mudar de segundo, né? Agora a gente vai colocar o quê? 2 letras nesse código, para evitar que haja repetição, né? E vai ficar bem legal. E eu vou colocar 2, mas com o mesmo método você pode colocar 3, 4, 5 letras. Basta copiar procv no final ali, eu já vou mostrar. Então eu já tenho o código, mas agora nós vamos fazer o quê? Colocar uma procv com aleatório entre. E eu vou explicar por quê. Dou o e comercial para concatenar e vamos lá. Procv, abro parênteses. E aí nós temos uma problemática aqui, porque a procv ela pede um valor procurado. Um valor tal que ela vai procurar em uma determinada matriz, não é isso? Só que nós não temos esse valor procurado, mas eu posso criar ele de forma aleatória e faz muito sentido para este projeto. Então eu adiciono a fórmula aleatório entre, abro parênteses. A fórmula aleatório entre, ela quer um número mínimo e um número máximo e fica te dando valores aleatórios dentro desse range. Eu já sei que eu tenho aqui 25 letras, todas as letras do alfabeto, tá vendo? 25 letras. Então eu já tenho meu número mínimo, ponto e vírgula, meu número máximo. Ponto e vírgula, e agora a procv pede o quê? A minha matriz tabela.
A matriz tabela, onde eu vou procurar de 1 a 25, é exatamente aqui, ó, o meu range de letras. Ponto e vírgula mais uma vez, número, índice, coluna, é onde eu vou buscar esse resultado dentro da matriz, então o número 2, né? Olha aqui embaixo, eu tenho uma base com 2 colunas e eu quero a letra, eu quero da segunda coluna, então número 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero uma busca exata, fecho parênteses, vamos ver se vai dar certo. Olha só o que aconteceu. Eu consegui criar o código, olha só, com uma letra. Então, sempre que eu atualizo a planilha com F9, ó, eu estou criando esse código que não se repete. Mas eu quero com 2 letras. Então, basta eu copiar essa última função aqui, ó, procv com aleatório entre, adiciono um e-comercial para concatenar e Ctrl V. E eu poderia fazer isso para a terceira letra, para a quarta e assim vai. Agora eu dou Enter e olha o que acontece aqui, gente. Eu tenho um código que não se repete com 2 letras. Agora eu preciso fazer o quê? Armazenar esse código, igual está aqui, né? Então eu preciso armazenar e preciso criar macro para fazer isso de forma sistemática para mim. Isso vai ser mais interessante. Então nós vamos criar agora a nossa macro. Lembrando que sempre que eu atualizar essa macro, eu vou copiar esse código criado com 2 letras e montar um banco de dados. Tá? Eu poderia sempre ir lá para o final da base e ir aumentando, só que aí eu precisaria fazer uma macro relativa. Mas não tem necessidade nesse caso. Eu posso fazer uma macro com referência absoluta e sempre colar no mesmo lugar. Isso vai facilitar um pouco, principalmente para quem está começando aí com macros, com VBA. Então vamos lá, podemos criar nossa macro. Vem aqui na guia desenvolvedor. Se a sua guia desenvolvedor não estiver habilitada, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui no card para você saber como habilitar, porque ele não vem como padrão. Na guia desenvolvedor, você vem aqui, ó, gravar macro. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um nome, gravar 2. Aqui não pode ter espaços, tá? E aí você pode deixar aqui esta pasta de trabalho. A maioria das vezes a gente usa dessa forma. Quando eu dou o OK, a macro está gravando. Ou seja, todo o movimento que eu fizer aqui agora, ele vai gravar essa rotina. Então tem que prestar bem atenção em toda a movimentação. E para fazer aqui na sua rotina, ó, eu seleciono aqui o código, eu posso dar um F9, o F9 atualiza toda a planilha, então eu já posso fazer isso para garantir essa atualização. Eu venho aqui na cela, no início da minha lista, assim como a gente tem ali do outro lado, ó, e dou Ctrl+, para adicionar uma célula. E eu tenho que deslocar para baixo. Então ele vai sempre adicionar um espaço para que você possa trazer mais um dado. Agora sim, eu posso pegar esse dado aqui de cima, que gerou, né, que é novo, seleciono a primeira célula e eu colo valor. Isso é bem importante para funcionar. Agora eu dou um ESC para tirar a seleção e escolho um local para estacionar o meu cursor. Eu vou deixar aqui, por exemplo. Pronto, eu criei a minha rotina. Veio na guia desenvolvedor, parar gravação. Eu tenho que parar a gravação da macro, senão ele vai continuar gravando a rotina aí, vai ficar um negócio muito doido. Agora o que eu preciso? Preciso trazer um botão como esse, poderia até copiar esse botão, mas vamos ver onde adicionar um botão. Eu venho aqui na guia desenvolvedor, eu tenho esta lista aqui, ó, inserir, olha só, vários controles de formulários, eu vou trazer um botão e arrastar aqui na tela. Perceba que quando eu arrasto o botão, ele já pede para eu escolher as macros. Entre as macros existentes, eu vou escolher gravar 2, que é a macro que a gente fez agora. Ela já está funcionando, mas também você vai querer mudar aqui de nome, ó. Você pode deletar e escrever aqui, ó, criar 2, o nome que você quiser. Minha macro já está associada, vamos testar? Quando eu clico, olha o que acontece, ele gera um código novo e adiciona na minha lista. Exatamente isso que eu queria. Um código que não se repete, fica muito difícil de repetir. Existe uma pequena chance de repetição se você criar códigos muito rápido, muito próximos um do outro. Mesmo assim, é muito difícil. Para garantir que não tenha repetição, vale a pena a gente aplicar uma formatação condicional bem legal. Você seleciona essa coluna, vem aqui em página inicial, formatação condicional, ó, regras de realce. E você tem aqui, ó, valores duplicados, tá vendo? Quando você clica em valores duplicados, você mantém em duplicados, escolhe as cores, vou deixar vermelho mesmo, porque é um erro se tiver duplicado, pode seguir a sua macro tranquilamente. Se acontecer de ter um valor duplicado, olha só, vou colar aqui embaixo um duplicado. Olha só, vai ficar vermelho e vai mostrar para você que tem um erro ali, não pode ter código duplicado. Mas já te adianto que é muito difícil ter um código duplicado com esse método que eu expliquei aqui, ó.
pode ir adicionando à base tranquilamente um código que não se repete no Excel. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.